Oi, gente, tudo bem? O PegaCast de hoje vai, como sempre, ter café, né? E o café que eu tô preparando aqui é pra um cara que é formado em publicidade e que virou colunista de TV. O cara fala, escreve sobre TV, começou só escrevendo, hoje ele faz isso em vídeo também. O cara virou uma baita referência porque ele é super engraçado, faz um estilão meio ranzinza. Chico Barney, senhoras e senhores. A gente vai conversar muito sobre comunicação porque muita gente não sabe, mas ele é publicitário de formação. A galera acha que ele é jornalista, ele é publicitário, já foi diretor, já foi sócio de agência, trabalhou muito com internet desde sempre. Hoje está produzindo vídeos também, conteúdos, está entendendo tudo que está rolando na comunicação como modelo de negócio, se vê muito como empresário, enfim. Vamos ter um papo super legal e contar uma história que eu acho incrível, que é o jeito que eu conheci o Chico. Eu conheci o Chico falando, não vou dizer, não vou contar, mas é um jeito bastante inusitado. Vamos falar então com Chico Barney, vamos embora. Chico Barney. Chico de Francisco? É uma longa história. Então me conta, temos tempo. Meu nome é Lucas, né, velho? De onde vem o Chico? Porra, não sei direito. Meu tio me chamava de Lucas desde antes de eu nascer, de Chico desde antes de eu nascer, Chico Barney. Mas eu perguntava pra ele, pô, por que esse apelido, né? Ele, não lembro. Na época eu realmente Caraca, não é um lembro. apelido de infância que você não faz Mas ideia era um de onde apelido saiu. de família, Chico Barney, que eu comecei a assinar um blog que eu tinha 20 anos atrás, como Chico Barney, pra ninguém saber que era eu. Por que você não podia? Porque, porra, na época eu fazia jiu-jitsu, ia pegar mal na academia. O cara escrevendo bobagem na internet, ia apanhar na academia. Aí eu assinava como Chico Barney e hoje em dia, Aí os amigos da orelha ralada iam pensar o quê, né? Nessa pô, ia nessa pegar fase. mal, tá louco. Chico, antes de mais nada, eu gostaria muito que você se apresentasse, assim, porque eu acho que você é daqueles caras que ficaram conhecidos por uma coisa, mas já fizeram muitas outras e também tem uma visão de comunicação que eu acho que é bem 360, porque já experimentou vários lados de todos desses balcões que a gente tem hoje. Essencialmente, na tua opinião, você é o quê? Cara, eu não sou jornalista, muita gente me chama de jornalista. Uhum. E eu tenho essa função, né? Escrevo no UOL, Sim. apresento programa no YouTube e tudo mais. Mas a minha formação e a minha carreira toda foi em publicidade, assim. Mas é em comunicação também, né? Você Exatamente. Mas eu trabalhei muito tempo em agência de publicidade, sempre focado em conteúdo de internet. Nas primeiras agências que tiveram. É isso que eu ia falar, porque, meu, você tem quantos anos? Você não é um cara... 40. Cara, você tem 40 anos. Tem. Eu achei que você tinha menos, cara. É mesmo? É. Pô, normalmente acham que eu tenho mais. E aí bom. você pegou bem o comecinho desse processo, né? Acho que essa geração, a minha geração, é muito dessas mudanças, né? Uhum. É a galera que na infância tava no Eu telefone tenho 38, fixo. velho. A gente tá junto. Era o né? telefone fixo, mas hoje tá sempre no celular e tal. Então tem acho que a gente passou por todas essas mudanças e tem essa lembrança, né, dos dois lados. Assim. Então eu, quando estava na faculdade, a realidade da publicidade era outra, completamente diferente de quando eu estava entrando no mercado já. Então, eu sempre tive um interesse muito grande, até por trabalhar com conteúdo já na internet. Era o cara de conteúdo, mas sempre do lado do cara de métrica, sempre tentando entender o que rende, o que não rende. Que legal. Então, quando eu comecei a escrever profissionalmente as bobagens que eu já escrevia de graça no meu blog ou no meu Twitter, acho que o processo mais legal que sempre me interessou e me interessa bastante é dessa evolução de consumo mesmo, né? De como que algumas coisas que faziam sentido 2 anos atrás, hoje já não fazem mais sentido nenhum, porque o universo de consumo da internet muda muito. Né? E, velho, 2 anos é ontem, né? É ontem. Mano, é nada, né? É nada. Se a cada 2 anos a gente tiver que mudar totalmente o que a gente faz, puta merda. Né? E ao mesmo tempo que eu acho que não tem que mudar absolutamente tudo, mas tem que entender qual é a média, para daí ver onde tu improvisa. Eu improviso abaixo da média, acima da média, de volume, de impacto, sim. Né? Mais do que de qualidade ou de qualquer coisa. Mas acho que esse que é particularmente, assim, para mim, é o tesão desse trampo. Assim, é entender como que eu converso com as pessoas sobre as coisas que eu gosto, sobre as coisas que eu acompanho profissionalmente
e como que elas respondem. Eu acho que isso é muito legal. Eu acho que você, me corrija se eu estiver errado, tá? Eu vou te falar muito como consumidor do seu conteúdo, assim. Mas você apareceu e ganhou força pelo seu texto. Sim. E agora, mais recentemente, você tá fazendo vídeos que são super engraçados, porque você é um puta cara engraçado, porque você é meio ranzinza, naturalmente. E você tem esse personagem que eu acho foda, assim, que eu acho legal, né? De brincar com essa coisa do, o fulano, não sei o quê e tal. Que é o que a gente tá falando. Hoje funciona pra caramba, né? Eu acho muito legal. Não, a ideia é você cada vez mais produzir conteúdos audiovisuais mesmo. Total, cara. Acho que eu comecei a escrever profissionalmente no UOL, especificamente, acho que em 2016. E aí me deram uma coluna fixa em 2017. E aí, em 2019, o Alexandre Gimenez, que era o diretor lá na época, me chamou para fazer um podcast em vídeo, mais um podcast, com o Sticer e com o Flávio Rico, Tá. o UOL VTV. E dois fenômenos. Porra, caras... né? 2 ídolos. Eu falei, tá bom, lógico. E aí foi uma experiência muito legal, porque assim que eu comecei, era a primeira experiência recorrente nisso, e eu sou um cara muito tímido. Sim. Eu não sou, Eu fiquei surpreso, você é mesmo, cara. Porque, eu sou muito tímido. A gente já se conhecia de telefone e tal, mas pessoalmente mesmo, assim, trocar ideia foi hoje a primeira vez. E eu percebi que você é todo acanhado, né? Tudo bem, eu mostrando a boa, você, que legal, tal, não sei o quê. Você não é um cara, eu demoro pra ficar à vontade, assim, nos lugares, e em vídeo isso era um desafio muito grande. Aí o que eu pensei? Cara, pra eu melhorar aqui minha performance, ficar mais à vontade no podcast, porque eu já via, até por ter trabalhado muito com isso, que era inevitável, né? As pessoas leem cada vez menos textos longos e tal. Então, aparecer no vídeo e passar a tua ideia no vídeo de alguma forma é o grande desafio. E aí eu falei, eu vou montar um canal no YouTube e vou fazer as minhas lives por mim mesmo. Era 2021, 2020, sei lá. Tava pandemia já. Na pandemia. Sim. Pra treinar, cara. Pra ver se eu fico melhor. Assim como eu escrevia por mim mesmo no meu blog lá atrás, porque eu gostava, ou no Twitter, porque eu gostava, vou treinar para ver se melhora, se destrava. Sim. E aí, bem ou mal, tá indo super bem, assim. E mudou, realmente virou um caminho de negócio para mim, que assim, hoje eu apresento um programa todo dia no UOL, hoje eu tenho o meu canal que eu faço também todos os dias, tem TikTok, tem isso, tem aquilo, tem Instagram. Que tem ansiedade. Que é vídeo. Tem ansiedade. Porque com tanta coisa não dá pra não ter ansiedade, senhoras e senhores. Né? É o que a gente sempre fala aqui, né? A gente acaba ficando meio surtado, né? Exatamente. E aí, cara, eu acho muito engraçado essa jornada. Tem oportunidade. Então vou fazer isso, vou fazer aquilo. É quando você vê. Tanto que eu tenho uma dificuldade muito grande de produzir hoje conteúdos distintos pra Instagram e TikTok. Às vezes eu acabo, na maior parte do tempo, replicando. Porque, cara, não dá, mano, pra gente abrir mais uma frente, né? Mais uma coisa. E no final das contas, assim, acho que tem algumas figuras que são personalidades daquela rede social. E aí, beleza. Tem um que negócio não viram na outra, é curioso isso, né? E daí acho que é um modelo de consumo, de produção de conteúdo muito particular daquela rede. Mas para as pessoas que estão em vários lugares ao mesmo tempo, acho que essas redes sociais são também caminhos de distribuição, mais do que qualquer outra coisa. Tu não precisa ser uma coisa totalmente diferente em todos os lugares, né? Senão o cara fica maluco. Senão ele fica maluco. Ô Chico, sabe qual foi? Vou te contar uma história engraçada, tá? Qual foi a primeira vez que eu te conheci, assim mesmo, que eu ouvi falar de você? Você falando mal de mim. Isso é engraçado, maravilhoso. Né, acontece bastante. Porra, que puta cara otário, velho. O cara tá metendo pau, não sei o quê. E que você fez uma... E, cara, uma crítica que eu super entendi. Assim, mas aquela coisa, ele era moleque e tal, não sei o quê. Se fuder, nem conhece o cara, velho. Porra, tá falando mal do meu texto. Você falou algum texto que eu fiz lá, que aquele especificamente tinha ficado meio breguinha mesmo, assim, sabe? E aí eu falei, mano, quem é esse cara? Tal. Aí alguém falou, não, mano, é o Chico Barney. Eu acho que você não tava nem no UOL ainda. Eu acho que tinha sido no Twitter. Pode ser. Mas você já tinha muitos seguidores. Você já era um cara ouvido, né? Por comentar a TV e tal. E foi bem numa fase, cara, que eu tinha acabado de entrar no JN. E aí eu ganhei uma evidência muito grande. Comecei a tomar muita porrada. Claro. Porque eu fazia as reportagens do meu jeito e tal. Não sei o que. Um texto, cara, muito diferente. Não necessariamente melhor, mas era muito diferente do que tradicionalmente era feito. Ele começou a tomar muita porrada. Comecei a ganhar muita evidência, muita gente gostou. Mas, obviamente, nem muita gente não vai gostar, né? E aí, eu não lembro exatamente o que foi, eu posso até tentar depois recuperar, assim, pra te mandar pra gente dar risada, assim, juntos. Mas foi uma coisa que fazia sentido, assim, naquele momento. E aí eu entrei e comecei a acompanhar, aí eu virei teu fã. Depois
Porque eu tava puto contigo, eu achei um pau no cu, assim, mas eu falei, não, vou seguir esse cara agora, vou ver se eles realmente sabem o que ele tá falando. E aí eu falei, puto, o cara é bom. Aí sabe quando você fala, então, tá bom, vai, eu vou aceitar, beleza, tal. E aí eu comecei a perceber que o teu texto, no começo eu achei uma merda. Porque eu falei, pô, nada a ver, o cara escreve de um jeito mó rebuscado. Aí depois eu percebi que era uma zoeira também, era um estilo, né, um jeito que a gente que é de comunicação saca essas coisas. E aí, puta, eu passei a curtir pra caralho. Aí passou essa raiva do falar mal, assim. Aí depois a gente se conheceu, né? Fizemos um projeto junto com o Rafinha Bastos, com o Maurício Meirelles e tal. E aí virei um puta fã, tá? E vi que você é um cara legal. Que você não era um cara tão amargurado com a vida. Não, mas, é zero amargura. E acho que principalmente quem... Pô, o Twitter, né? Ele é meio que a caixa de comentários da vida. Assim, né? Do que tá passando ali, eu particularmente de assistir TV, a gente vai comentando ali, né? E às vezes, isso depois que fui ganhando um outro tamanho também, eu comecei a me policiar um pouco mais. Então, é isso que eu queria te perguntar, entendeu? Porque muita coisa que eu escrevia um tempo atrás, hoje eu não escrevo, eu guardo para mim ou falo. Porque o tom de quando a gente fala fica um pouco mais claro o que a gente quer. É diferente. Né? Mas, porra, eu xingava muito o senhor, o Vedova. Senhor, o Pedro Vedova. O Vedova, né? Felipe Santana. Que era essa minha geração Felipe ali, né? Santana, que era a galera que mudou. O Thiago Leifert, muita gente sacaneava também por causa do jeito, que é essa ruptura, essa mudança, né? Que às vezes... alguém acha over, ou choca. Simplesmente engraçado. Choca, né? Porque o cara tá falando mudando, assim e tal. Eu acho engraçado. Não, e era uma coisa E o Adnet sacaneou agora. Meu, você não tem noção da quantidade de gente que mandou aquele vídeo. Assim, e o papel da pessoa, ele pegava o papel assim. Eu fazia coisas parecidas, né, velho? E eu dei muita risada. Assim, eu falei, cara, é um pouco disso mesmo, total, né? Óbvio que não é tão caricato, mas e aí, é um pouco disso. A caricatura tá no humor ali do Adnet mesmo. Né? E o Adnet é um cara que me parou na Globo já pra falar. Eu vi ele de longe, eu falei, puta, velho, eu preciso tirar uma foto com ele. Aí ele veio falar que gostava do meu trabalho. Eu falei, caraca, meu, que loucura. Aí sabe que doideira, né? Total. Umas coisas que você nem imagina. Mas eu queria te perguntar justamente isso, assim, essas voltas que o mundo dá, né, pra fazer o que você faz. Eu não conseguiria fazer o que você faz. Porque eu sou muito centrão, cara. Eu sempre tento não entrar em racha. Se eu faço uma crítica, às vezes eu faço uma crítica mais contemporizando. Porque eu acho... Eu mudo muito de opinião, cara. O tempo inteiro. Então, tanto que eu te achei um babaca da primeira vez, depois já falei, não, nada a ver, porra, até fez sentido ali e tal. E a gente também evolui, né? Então, hoje eu já, cara, aceito receber crítica de um jeito muito legal, muito diferente. E porque naquela época eu tava recebendo muito. Mas se, por exemplo, eu não aceitasse, tivesse brigado contigo, depois a gente vai precisar trabalhar por algum motivo. Digo, um paralelo com você falou mal de alguém, porque você tinha a sua razão naquele momento, mas depois você se reencontra com essa pessoa, como a gente tá fazendo aqui agora. Como é que é essa relação, tipo, do cara que escreve de TV? Porque você fez uma crítica naquele momento que fazia sentido. Mas eu tava meio puto já naquela época, porque eu tava recebendo críticas. Eu lembro de uma específica que falaram que eu dei um piti na redação numa semana que eu tava de férias. Então, assim, eram sempre segundo fontes e coisas mal apuradas. E isso te prejudica. Me prejudicava de fato, né? Claro. Então, como é que você lida com esse lance de, tipo, ter que criticar e depois mudar de ideia ou não? Cara, de verdade, assim, acho que como a pessoa vai receber isso, vai de cada um, né? E aí acho que tem uma miríade de possibilidades, assim, tem gente que leva muito, fica indignado, bloqueia, não quer falar nunca mais e tal. É maturidade, né, cara? Mas normalmente, quando a pessoa tem a oportunidade de ouvir, trocar uma ideia ou de continuar lendo, eu já teve um caso, não vou falar com quem, de um cara que ficou indignado, me trancou num camarim pra falar assim, porra, você me magoou muito com o texto que você falou, isso. E era um cara que eu sou fã. Mas legal ele fazer isso. Eu sou fã. Se ele fez isso na boa, é legal, né? Foi mais ou menos na boa. Então não foi tão legal. Aí não, mas daí a gente sentou, depois de um show, assim, um negócio, uma cena bizarra. Eu falei assim, meu querido, vamos abrir o texto e ler juntos? A gente leu, daí ele falou, entendi. Ai, caraca, interpretação de texto. Fiquei 5 anos puto contigo, querendo te matar, e era só isso. Entendi. Não, agora eu entendi, tá bom. E daí isso fez com que eu pensasse também um pouco a respeito do tom, né? Porque quando a pessoa lê, cada um interpreta no ritmo que tá ali na cabeça, né? E daí, tu tava reativo nessa época. Exatamente. A primeira reação é, que esse desgraçado, independente de quem for, né? Sim.
E eu recebo muitas mensagens pouco carinhosas na internet há muito tempo e nunca me importei porque estou na internet há muito tempo. Então, sempre foi natural para mim. Assim. Vai ter gente que vai concordar, vai ter gente que não vai concordar, vai ter quem goste, vai ter quem odeie. E para mim sempre foi parte do jogo. Eu tenho curiosidade de saber o que as pessoas estão achando. Até uma questão sociológica, né? Mas é óbvio que nem todo mundo tem a obrigação de ser assim. Acho que é natural ter reações sobre isso. Então, no final das contas, cara, eu sei de gente que fica muito magoada com coisas que eu digo. Eu sei de gente que, porra, às vezes não concorda, mas leva na esportiva. Sei lá, teve trabalhava numa agência que prestava serviço para uma empresa que era, sei lá, do Justus. Daí eu tava no PowerPoint da agência. Aí o Justus... Esse Barné é aquele filho da mãe que ele acabou comigo quando eu fiz a Fazenda. Mas ele tinha razão. Não, então, mas é o que eu acabei de te falar. Tipo, quando você me criticou, eu fiquei puta, mas aí eu li, eu falei, puta, mano, a linha de raciocínio dele faz sentido, tá ligado? E aí você fala... E às vezes não vai fazer, tá ligado? Porque também, tipo, pô, às vezes vai ser só um desabafo ali de alguma coisa. E isso eu tenho tomado cada vez mais cuidado. Principalmente porque, cara... Não precisa. Algumas coisas eu acho que não precisa. Muita coisa que eu acho que eu já escrevi ou no Twitter ou mesmo na coluna. Não escreveria hoje. Não escreveria mais hoje por uma questão de não precisar. Eu acho que dá para ser divertido, dá para ser interessante, dá para ser contundente, dá para ser um monte de coisa sem necessariamente magoar alguém. Assim. É um equilíbrio difícil. Nem sempre é possível. Né? Mas... meu principal intuito, assim, eu falo, eu não me considero um crítico de TV, eu não me considero um formador de opinião, não, cara. Não. Eu crio um... Não, mas tá. Tô te comunicando, pelo amor de Deus. Mas eu digo assim, ó, no sentido de que eu crio um conteúdo em cima de outro conteúdo, sabe? Que já existe. É o famoso engenheiro de obra pronta, né? Exatamente. Exatamente. E a minha parada é essa, assim, eu ofereço um olhar sobre aquilo que não é necessariamente o olhar mais técnico, não é necessariamente o olhar correto, não é necessariamente um feedback construtivo, é um olhar. E aí, quem quiser achar divertido, quem quiser ficar indignado, daí tudo bem, mas é um olhar. Assim, eu acho que não é necessariamente uma análise, não é necessariamente uma crítica, não é necessariamente... Não é técnico. Não é necessariamente, técnico. Não é. Mas é foda, né? Você chegar na medida disso... É bem delicado, né, cara? Você já perdeu amizades? Você já teve tretas reais, assim? Cara, eu não tenho muito contato, assim. Eu não entro muito, até acho que por esse tipo de preservação, assim, sabe? De ter a liberdade. Eu senti que nesses últimos anos, quanto mais eu estava inserido em algum contexto, menos liberdade eu me sentia de escrever o que eu gostaria. Achava de verdade. Sabe? Tipo, não, vamos assim, vamos assim. Então eu evito, assim, um pouco, sabe? Entrar muito, de perder a amizade, de falar disso. Eu prefiro não. Cara, coisa que pouquíssimas pessoas sabem, de fato, que você chegou olhando e trabalhando, não só consumindo, mas de fato olhando por dentro a internet quando literalmente tudo era mato mesmo, né? Então, você começou a mexer com esse negócio profissionalmente em que ano? Quando foi isso? Cara, eu sou da primeira geração de blogueiros do Brasil. Em 2002 eu já tinha blog. E aí... Não existia YouTube, cara. Não existia YouTube. Não existia YouTube, né? E eu já estava lá fuçando, assim. Sei lá, em 98 eu montei um site, sei lá, 15 anos, porque eu queria comentar a Copa. E daí era um blog que não era um blog, mas eu tinha uns textos lá publicados no negócio. Tinha um total de 3 acessos por semestre, né? Porque ninguém nem tinha internet. Não tinha nem para quem mandar. Não tinha nem para quem mandar. Mandava no Mirk pra galera. Nossa, antes do ICQ. Atenção você que tem menos de 30 anos, Mirk era um bate-papo do UOL antes do Messenger, que era antes do ICQ, que era antes de tudo que a gente tem. Era essa porra, assim. E aí eu sempre fui muito... Eu não sou um cara... De novo, técnico de internet. Meu computador estragava, não era eu que arrumava. Eu não sei mexer. Não era nessa geek, porra. né? Era não, diferente. Nunca fui. Mas eu sempre gostei muito, assim, porque eu gosto de escrever e de ler muita coisa desde moleque, de consumir e tal. E procurava um caminho para dar vazão para isso, de alguma maneira. E aí o blog foi muito importante para isso e desde então consumo, estou muito próximo desse universo, acompanhando todas as evoluções e involuções do mercado
desse ecossistema mesmo. Cara, a gente tá vivendo um momento que é muito louco, né? Acho que a gente tá vendo mais uma puta revolução. A nossa geração acompanhou várias, né? Sim. A gente é de uma época em que, de novo, você que tem menos de 30 anos, linha de telefone fixa era declarada no imposto de renda, de tão caro que custava. Hoje a gente paga R$2 e pega um chip já com um celular. E fica puto ainda, né? Então, a gente viu muitas mudanças, muitas revoluções, né, cara? O primeiro computador que minha mãe conseguiu comprar foi num consórcio, nos anos 90 também. E não tinha internet em casa, porque era muito caro. E quando eu fui ter, foi Tinha que ter outra linha. Faculdade. Tinha que ter outra linha. Tinha que ter outra linha. Telefone. Ou entrar depois da meia-noite, que era um pulso só. Exato. Porque você ocupava a linha. Enfim, essas coisas todas. Então, cara, a gente percebeu muitos movimentos. Chegada do YouTube, mudança do modelo de negócio das grandes emissoras, a mídia tradicional entrando no movimento de internet, queda das revistas físicas, banca de jornal hoje virou loja de doce, sei lá, e de capinha de celular. Hoje, nesse momento, qual é o momento que a gente está, cara? Aí eu queria que você me falasse um pouco mais sobre como é que você se enxerga como CEO do teu próprio arroba, né? Então, para onde você acha que você tem que ir e o que você está vendo acontecer com esse derretimento do modelo tradicional, com os grandes nomes saindo das emissoras, indo fazer outras coisas? O que está rolando na tua opinião, cara? Tenho muita curiosidade de saber o que você está vendo. Cara, eu sinto que cada vez mais todos os profissionais com algum tipo de entrada, eles têm que cada vez mais funcionar como um empreendedor mesmo. Assim, não tem mais onde se encostar. Nossa, que feliz de te ouvir falando isso. Que é exatamente o que eu defendo há muito tempo. Porque não tem para onde fugir. Assim, por mais que tenha, claro, é maravilhoso. Eu na CNN, eu no UOL, um monte de gente em lugares muito grandes e muito bacanas, mas a construção a longo prazo, no final das contas, vai estar nesse espalhamento de várias redes em algum momento. E como que cada pessoa consegue construir o seu próprio ecossistema. Né? Eu acho que é muito desafiador. Porque a gente não tinha essa oportunidade antigamente. Né? Não tinha. Antigamente a gente dependia de uma plataforma. Hoje a gente é plataforma. Né? Mas são duas coisas, eu acho. Acho que não é uma oportunidade, mas também... Porra, é uma merda. Nem todo mundo tem essa vontade. Né? Nem todo mundo tem essa disposição, ou mesmo essa coisa dentro de si, de não, eu quero empreender, eu quero... É cansativo, porra. Nossa, ocupa tempo. Eu fico com inveja de quem podia só trabalhar, né, escrevendo ali, fazendo o melhor trabalho possível nisso. Mas todo o dinheiro vir de um único salário no fim do Exatamente. E você poder comprar um armário ali, que você sabe em 12 vezes que você vai ter dinheiro até... Né? Exatamente. Só que isso é uma coisa que acontece em praticamente todas as profissões, só que na comunicação, pelo menos, tem a possibilidade... Sabe, enquanto toda essa inconstância é geral no capitalismo tardio, eu acho que pelo menos na comunicação e principalmente de quem está construindo o seu nome, está conseguindo se adequar a essa maneira de distribuição, de consumo de conteúdo e tal, pelo menos tem essa alternativa. Né? Ou se o cara não quer ser o solitário, se juntar a outras pessoas, ou aumentar o número de ofertas do que pode fazer. Eu acho que é desafiador, mas eu tenho achado muito legal. Assim, desde que eu comecei a fazer mais vídeo e comecei a investir em outras plataformas além do Twitter, que sempre foi o meu cantinho do conforto ali, que eu adoro. Mas, pô, até pensando no atual estado do Twitter, tem que estar em outros lugares, porque... A gente não sabe nem se o Twitter vai sobreviver. Eu acho que a cada momento o que eu sinto é que o dinheiro também estará em outras plataformas mais do que Twitter. Então, tem que estar, tem que construir e fortalecer cada vez mais esse ecossistema. Mas você teve rápido o estalo de, puta, preciso ter uma visão mais empresarial para as coisas, ou foi um processo... na dor? Foi menos no amor e mais na dor? Tipo, puta, se eu não me organizar, eu tô ferrado. Não, acho que foi um processo, principalmente porque até 2 anos atrás, assim, eu era outra parada. Eu era publicitário, trabalhava com isso e no tempo que sobrava eu fazia o outro trampo. Sim. E hoje em dia... Já dava grana? Sim, tava tudo bem, mas não era o plano A? Não era o plano A. Não era o plano A. Era uma coisa que, talvez um dia tal. Mas ao longo desses 2 últimos anos caiu a ficha, surgiram as oportunidades de fazer essa mudança e fazer a mudança
positivamente, mas é difícil. Ser 24 horas por dia o @Chico Barney é difícil Foda, pra né? caralho. Foi uma mudança muito grande na minha vida. Mas legal. Assim, sinto um pouco de saudade de algumas facilidades, sinto. Mas eu acho que o prazer que proporciona... eu sou muito apaixonado pelo que eu faço. Assim. Eu gosto muito dos assuntos que eu trato, Sim. Isso é claro. dos lugares onde eu tô, das pessoas com quem eu converso. Eu gosto de tudo isso. Assim. Mas é desafiador. Demanda uma energia que eu tive que construir essa energia, assim, para fazer bem. Assim. Sabe qual é o maior problema que eu tenho? Sessão de terapia conjunta aqui agora, tá? É justamente a organização, né? Porque, além de tudo, eu tenho TDAH, cara. Então, pra mim é muito Pode mais crer. difícil me organizar do que pras outras pessoas, tá ligado? Pode que não crer, tem, né? claro. Então, descobri isso também muito tarde. Isso foi foda. Então, eu sabia que eu tinha uma coisa de dispersar e tal, não sei o que. Aí foi um alívio quando eu fechei o diagnóstico, porque eu consegui me tratar e, puta, aí tudo melhorou bacana. Mas mesmo assim, vamos supor que você tá em condições de ar e temperatura normais. É foda, cara. Porque você tem que entender que se entrou uma puta grana esse mês, talvez mês que vem não entre tanto. Exato. Então, trabalhar como empresa então será que é melhor eu ter um prolabore, né? É isso. Eu viver com, sei lá, É exatamente isso. 1x, mesmo que tenha entrado 10x para garantir o ano, enfim. São esses conceitos, né? Que acabam sendo conceitos básicos de empreendedorismo, né? Que quanto mais rápido a gente começa a aplicar, Exato. melhor a gente volta a ter o conforto de uma coisa quase CLT, talvez. Né? Não, acho que é total isso. Eu, por ser da publicidade, eu nunca fui CLT. Sempre foi PJ. Mas eu já tinha sido sócio de uma agência, o que me permitiu, de certa forma, entender na prática antes de trazer isso para esse atual CNPJ que sou eu mesmo. Qual o nome da sua empresa? CB Produção e Conteúdo. Não é nada emocionante, né? Nada muito emocionante. E aí, porra... E a empresa sou eu e minha mulher, basicamente. A minha mulher cuidando das coisas de adulto e mas que eu legal. cuidando das bobagens. Mas ela tem outro trampo ou não? Ela é arquiteta. Hoje ela está mais focada nisso. Assim, hoje Isso ela CB. na CEO da minha... Porra, que legal, cara. Que legal. Você está gerando empregos, cara, nesse Tô gerando empregos. Minha CFO. Exato, tua CFO. Mas, porra... É total isso, cara. E eu sinto que se eu não tivesse tido essas experiências antes, eu ia estar batendo cabeça agora. Porque não tem muito, sabe, da onde. A gente não aprende isso na escola, né, mano? E é um erro, né? Total. É foda, eu sempre falo. A gente tinha... Isso foi engraçado também de notar. Eu sempre fiz palestra desde sempre, né? Porque como eu era aquele moleque que fazia merda e tentava fazer diferente, errava pra cacete, mas às vezes fazia umas coisinhas legais... Eu sempre chamei muita atenção de estudante de jornalismo, desde sempre, cara, desde o começo da minha carreira, assim. E eu sempre fiz muita palestra. Então, desde que eu estava em Presidente Prudente, eu já fazia palestra lá na UniOeste, nas universidades da cidade, Santos, tudo, Brasília. Eu sempre fiz muita palestra. E eu percebo a mudança também dos cursos, cara, dessas épocas. Porque quando eu falava, e eu sempre falei disso, de se olhar como uma coisa para além só daquela função naquela empresa. Perfeito. Então, ter um pensamento mais estruturado. Eu não falava tanto em empreendedorismo, porque isso não estava nem muito claro para mim. Eu não entendia que isso era uma visão de empreendedorismo. Eu fui descobrir isso depois. Mas eu lembro que quando eu falava nesse tipo de coisa, parecia que eu estava falando, assim, do negócio do curso de finanças, entendeu? Que a galera... E hoje, eu já cheguei em faculdade que fala, não, a gente tem aula de empreendedorismo em jornalismo. Aí eu falo, puta, que legal, cara, que bacana. Mas era impensável, cara, na nossa época. Porra, eu dava risada de quem falava isso. Entendeu? Eu era da turma do fundão. Eu falava, quê? Números? Morram? Tá louco, velho? Sou criativo. Total. Mas eu acho que o mercado forçou essa mudança até de pensamento de quem entra agora. Porque quem entra agora não tem mais a romantização de algumas coisas, porque mudou. Né? Tudo derreteu de certa maneira no sentido. O drive já é outro, né? É outro. Ô, Gil. Quer ver? Ô, Gil, vem aqui um pouquinho pra você aparecer também. Você tá com quantos anos, Gil? 20 anos. A Gil tá com 21, você se forma esse ano. Não, você se formou no ano passado, agora em dezembro, né? Você teve aula de empreendedorismo? Eu tive na escola. Mas não na faculdade. Então não vamos perguntar qual é a faculdade, né? Porque a ideia aqui não é demonizar nenhuma universidade, né? Mas assim,
Você não acha que fez falta? Sim. Ou não? Eu tive na escola, mas se não tivesse na escola, para a grande maioria das pessoas, fez falta. Na escola eu tinha feira, tinha que apresentar um projeto, o ano inteiro a gente investia nesse Sim. projeto e no final apresentava que tinha que vender. Só que na faculdade, Não teve. ligado ao jornalismo, foi o que eu fiz, nada. Puta, e ela se formou em 2022, mano. Pode crer. Né? Então, já num movimento em que, cara, os grandes veículos estão também mudando, estão terceirizando, tal, não sei o que. Porra, as universidades todas deviam estar falando disso, né, cara? Deviam estar ensinando o comunicador a... E no final das contas, acho que é um processo que parece rápido, mas que não é tão rápido assim. Né? Nem um pouco. A gente podia estar falando disso já há 5 anos, 10 anos. Tem um movimento. Cara. Eu aprendi muito na dor. Tem um movimento já muito claro há muito tempo. Agora é a tangibilização do negócio que todo mundo já sabia que ia acontecer. Não tem. Vai demorar ainda para ter uma. Sabe, não, mudou tudo. Não, vai continuar. A TV aberta é super relevante. Não, vai ser sempre. Sempre. Vai ser sempre. Mas muda o patamar, muda a relação, muda de onde vem o dinheiro, muda para onde vai o dinheiro. E as pessoas precisam se adequar, infelizmente. Seria ótimo se fosse de outra forma. Sim. Né? Mas... Porque isso exige que o profissional seja menos passivo, né? Passivo do ponto de vista de conseguir um emprego e estar ali fazendo o trabalho dele. Agora, eu percebo que a gente de comunicação tem que prospectar mais, né? Tem que buscar. Tem que produzir mais conteúdo, tem que buscar novas plataformas, tem que buscar, às vezes, o patrocinador. Que era uma coisa que, cara, pra mim, era o demônio. O jornalista pensar em ter qualquer contato com o patrocinador, porque a gente tinha que ser 100% isento e tal. E a linha que eu defendo hoje, que é muito mais essa do infoentretenimento, né? Hoje eu faço publicidade, cara. Eu tenho contato com a Volks. É uma coisa impensável para um jornalista há pouco tempo, né? Claro. Mas também eu decidi sair do jornalzão Hard News. Né? Então, são coisas muito novas, né? Que você fala, puta, eu vou errar nesse processo, eu vou fazer merda. Claro. Né? Mas até que ponto eu posso ir? Porque pouca gente fez isso antes. Eu tenho muito esses dilemas, assim, sabe? Chega, cara, será que eu tô fazendo merda? E provavelmente tô. Em muitos momentos, né? Mas enquanto tiver entrando grana, porra, tá tudo certo. Mas, cara, vamos supor então que está entrando grana para todo mundo, ainda não ganho o nível de dinheiro que você ganha, mas espero ganhar um dia. Um dia se eu chegar lá. Um dia se eu chegar em você, vamos supor que não seja mais o problema para os comunicadores, dinheiro. Qual é o problema além disso? Para além do empreendedorismo na comunicação hoje? Porque o editorial também mudou muito, né? Não é só o modelo, né, de negócio. O problema... Cara, eu acho que ainda tem um desafio muito de adequação às plataformas. De como que o conteúdo é lido, assim, é consumido mesmo. E isso tem a ver com linguagem, isso tem a ver com até o enfoque mesmo. Assim. Pô, tem muita coisa hoje que é commodity, que está em todo lugar e assim, o que alguém teve que apurar virou pó no Instagram de fofoca ou no Instagram de qualquer outra coisa. E aí todo mundo replica. Tá todo mundo consumindo lá. A matéria viralizou, mas deu 2 cliques. Tá ligado? Porque as pessoas consumiram em outros lugares. Né? Então eu acho que tem esse desafio hoje, que é o de o que é inédito, o que é exclusivo, o que é relevante de fato. Porque a grande maioria das coisas são qualquer coisa. O furo perdeu relevância, então? Ou não? Eu acho que o furo... E o furo de tudo, tá? Não só jornalístico, né? Sim, eu digo de ter a exclusividade da informação. Eu lembro que a Trip nos anos 90, começo dos anos 2000, ela sempre pegava uma pauta que ela deu 2 anos atrás e que agora estava na capa de alguma outra revista. Que era assim, a Trip deu antes e deu mais gostoso. Era alguma coisa assim. Sim. E o que era antes essa diferença de 6 meses, 2 anos, agora é 15 minutos. É que nem 1 hora, né? 15 minutos, assim. E aí, é óbvio, isso tem um impacto, isso é muito importante, tem na área de entretenimento ou de fofoca, isso é muito relevante, isso é gigantesco. Só que só isso todo dia não vai ser o grande lance. E talvez você não consiga todo dia, né? Não vai ter. Não vai conseguir, não vai ter. Né, cara? Então, é aí que eu acho que tem um valor muito grande o olhar e o como. Sabe? Análise. Eu acho que num cenário em que todo mundo está falando das mesmas coisas,
como que essa análise também não é um commodity, tá ligado? Porque existe uma tendência a todo mundo achar coisas muito parecidas. Cara, sim e não, né, meu? Porque assim, depois que eu tô babando teu ovo aqui, né? Não é a ideia, mas enfim, depois que eu comecei a Fique curtir à o teu vontade. trampo. Não, não, mas também não é pra ficar adulando, assim. Mas é que depois que eu passei a consumir o teu conteúdo, que passou a raivinha do falou mal de mim, pô, eu virei fã real, assim, porque eu falei, meu, as análises são muito foda. E eram análises completamente diferentes de outro cara de TV que às vezes eu também gostava. Por exemplo, puta, gosto muito do Feltrin, por exemplo. Feltrin tá com a gente aqui no Bu, inclusive. Sim. Que são outras análises e são outros assuntos, Sim. na maior parte das vezes, Sim. né? E então eu passei a consumir muito mais você do que muito mais do que propriamente os assuntos que você tratava. Porque eu queria saber o que você falava sobre aquele assunto, entendeu? E aí você, pô, eu acho que você dava uns toques sempre deu, ainda dá, de entretenimento que são muito legais também, né? Daquela coisa de cravar o campeão do Big Brother, acertei de novo, não sei o que e tal. Que são umas coisas muito que entram numa pegada que eu gosto muito, que é a coisa de falar de conteúdo, de informação, com técnica de roteiro de cinema, né? De você ter a coisa de clímax e anticlímax, que eu adoro falar, dar a informação chata, mas fazer uma brincadeira, aí volta pra informação, aí dá uma ranzinzice ali pra galera dar risada e tal. Mas é que eu acho que esse que é... Isso não é commodity, cara. Não, mas eu acho Isso que não essa é. é a busca que todo mundo vai ter que ter, entendeu? É uma busca minha. Sim. É de caso pensado, sabe? Claro. Mas o que eu vejo ainda é que para furar bolhas, sabe? Mesmo a opinião em muitos lugares, em outros assuntos, não só entretenimento, tá ali, sabe? É flat. E não dá para ser flat. E aí tem o risco, que é assim, como tá todo mundo falando das mesmas coisas e às vezes falando as mesmas coisas sobre as mesmas coisas, Aí fudeu. tá ligado? Aí fica tudo assim, ó. E aí o que as pessoas fazem para chamar a atenção? Tem muito radicalismo, tem muita babaquice, baixa o nível, tá ligado? E aí eu acho que o desafio é como que a gente sobe o nível. De um jeito popular, Pra de você um se jeito destacar positivo. de um jeito legal, né? Exato. Sim. Porque Porque senão eu- a gente cai naquilo que você falou, né? De aí talvez as opiniões do passado dessem clique hoje. As suas opiniões mais radicais, certeza. né? Com certeza. E Eu faço um esforço pensado mesmo, cara, é mais fácil escrotizar. E é gostoso. É legal. Nada contra. Às vezes a gente acorda puto e quer ser escrotinho, né? Nada contra. Mas como que a gente consegue construir essa personalidade ou manter esse modus operandi de um jeito que seja divertido mais do que escroto? Assim. Mas, cara, eu acho que é uma busca que a gente tá vendo em vários outros segmentos, né? Próximo de comunicação também, se a gente olhar, por exemplo, o humor, né? Cara, não tá fácil ser humorista hoje também, né? Porque principalmente humorista que tem a nossa idade, que passou por todas essas fases, as piadas que o cara fazia antes, ele não pode fazer mais. Mimimi, não sei o que tal. Não, eu concordo que ele não pode fazer mais mesmo. Eu talvez risse também no passado de algumas piadas que eram feitas. Eu sempre falo pra todo mundo, eu falo, cara, eu me percebi um hétero topzera em desconstrução, assim. Porque foi a educação que a gente teve, cara. A gente teve uma educação dos anos 90 ali, que eu acho que não foi a melhor, né, cara? Era muito preconceituosa. Tinha muita coisa ruim. A TV era muito preconceituosa. Sim. Então é essa busca. Pô, mas acho que dá pra fazer um humor legal sem ofender pessoas. Né? Mas é uma busca, é isso que você falou. Essa busca que você tem de não escrotizar, de não, de repente, entristecer alguém à toa, é a busca que o cara do humor vai ter. É a busca que a gente, do jornalismo, vai ter que ter, porque o furo não vai ter 24 horas de antecedência a mais, ele vai ter 24 minutos, né? Exatamente. Então, eu achava muito curioso quando eu ia para uma coletiva, por exemplo, quando eu era repórter em Brasília, na época, lá em 2008 até 2011. Aí eu ia para uma coletiva no Ministério do Trabalho, na época o Lupe, que administrou, já era ministro do Trabalho naquela época, hoje ele está na Previdência, né? E aí eu lembro que acabava a coletiva, ele dava lá os dados do CAGED, que era o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, né? Pô, aumentou, caiu, não sei o que e tal. E aí todo mundo saia correndo desesperadamente da coletiva, 20 jornalistas, porque a briga era quem ia dar antes. Mas, cara, entendeu? Tipo, é isso, é uma commodity no fim das contas. O número é o mesmo para todo mundo, né? Então faz sentido essa guerra? Ou faz sentido a gente tentar fazer a reportagem mais analisada do ponto de vista de mercado, de economia? Então é uma busca que não é de hoje nesse sentido, né? Não é de hoje. É que mudou esse consumo, né? Antes fazia sentido o cara escolher qual jornal ele ia assinar pelo que dava antes. Né? Ou qual canal ele ia estar ligado, porque, aqui eles já estão falando disso, lá no outro, porra, estão em outra coisa. Agora,
é tudo muito parecido. Tá tudo né? flat. É tudo muito parecido. Então, o que traz a diferença, eu acho que é o olhar. Com qual olhar eu concordo ou discordo, mas me interesso, sabe? Tá. Porque acho que também tem uma outra questão que é muito preocupante hoje, que é a falta de costume de ouvir opiniões contrárias. Acho que hoje a gente está muito, por conta de algoritmo, de consumo, de fandom, de Muito tudo, por conta disso. acho que alguns músculos foram atrofiando, assim, sabe? Porque a gente não quer mais ver o outro lado. A gente quer reforçar o nosso. A gente quer tudo que seja uma badzinha do que eu sou. Eu sou isso, o tempo todo. A gente quer esse reforço. E isso acaba atrapalhando muito até a leitura do que é a função de um crítico, de um analista, de um jornalista, do que for. Porra, a vida inteira minha avó assinava a Veja. Eu não gostava muito da Veja, eu não concordava com muitas coisas da Veja e eu discordava de tudo que o Diogo Mainardi, por exemplo, escrevia. Mas era a primeira coisa que eu lia, sempre. Adorava ler. Não concordava, mas, porra, interessante. Não concordava, mas respeitava o que estava escrito, né? Queria ver aquele lado ali. E achava bem escrito na época, tal. Então, acho que tem algumas questões de... E hoje, do meu lado, de entretenimento, principalmente, que as pessoas ficam nervosas só de pensar numa perspectiva que não seja... Meu Deus, ele acha isso do meu ídolo? Meu Deus, mas espera aí, o que ele já fez? Ele é intocável. Como assim? E eu acho que isso é emburrecedor pra caramba. Pô. É. Mas, cara, como você lida com isso? Porque eu acho que a vantagem da gente que é um pouco mais velho, pelo menos a minha, você falou de uma certa forma um pouco sobre isso, é que a gente já apanhou muito lá atrás, então a gente já tá mais tranquila, né? Eu percebo, às vezes, galera de TV mesmo, que é mais nova, que recebe uma crítica, o cara fica indignado, quer responder, quer ir atrás, quando na verdade muitas vezes você vê que o hater é só alguém carente. Se você responde, você dá uma atenção, aí, puta, não, mas eu me expressei mal, entendeu? Eu gosto de você e tal. Mas no teu caso, eu faço terapia toda semana, velho, não abro mão. Real, oficial, assim. E agora eu descobri que, cara, também não posso mais abrir mão do meu esporte, assim. Eu acordo de manhã, pedalo, porque isso tira com a mão a minha ansiedade, assim. O que você faz e o que você acha que as pessoas deveriam fazer para ficar menos ranzinhas na real, não como personagem? Cara, assim, de verdade, faz pouco tempo, a vida inteira fiz esporte e voltei agora. Sim. Emagreci 40 quilos, fiz uma dieta. Cara, você emagreceu muito, né, velho? Muito. Fiz um método Ravena. Mas, cara, eu reorganizei minha vida nos últimos meses. Assim, tava muito vivendo acho que pandemia atrapalhou muito, obviamente, né, a vida de todo mundo. Mas eu reorganizei minha vida e acho que o mais importante de tudo é ter uma rotina, cara. Não tem jeito. Acho que para qualquer coisa, para lidar bem com crítica e com elogio, são duas coisas que são muito difíceis de lidar. Difíceis. Eu não sei receber elogio, cara. É muito importante estar numa rotina que seja a prova disso. Sim. Porque a vida real é nesse... Tá ligado? No segunda a segunda, vivendo o que tu tem que viver. Todo o resto é ruído, no final das contas. Mas até para essa pegada de se organizar com várias frentes, né? Porque, de novo, é o problema que eu tenho. De muitas vezes me desorganizar, esquecer a entrega. A Gil, que a gente chamou aqui agora, fica louca comigo, porque ela que me cobra as entregas aqui da boa, ela fica maluca. Mas eu mandei no grupo falar, Gil, mas eu não consegui ver, porque são 10 grupos, puta, manda no pessoal, não sei o quê. É foda essa organização, né, cara? Você tem um cronograma de tipo, porra, o UOL eu vou escrever segunda de manhã, na segunda tarde eu vou fazer outra coisa, tal. Rola isso? Pela primeira vez desde que eu comecei a trabalhar sozinho, hoje eu tenho uma rotina como se eu trabalhasse numa firma. Assim, todo o meu dia é meio cronometrado, assim, tudo certinho. E é a melhor coisa do mundo. Você me indica fazer isso? Pra caramba. Me passa o teu top planner depois pra eu copiar. Só pra preencher as lacunas. Não, é a melhor coisa, cara, porque pra mim veio muito do lance de organizar refeições e exercícios, sei lá o quê, e aí todo o resto se encaixou no lugar. O que eu fiz o pessoal fala muito que é uma dieta que é organizadora, né? E de fato. Sim. Assim, toda a vida, o resto da vida se encaixa nisso de um jeito muito positivo. Cara,
Pra onde a gente tá indo, na tua opinião, mano? Em termos de comunicação em linhas gerais, assim? Porque acho que tá ficando cada vez mais claro onde a gente tá chegando nesse momento, né? Mas você acha que tem tanta coisa mudando que dá pra gente ter alguma visão de médio e longo prazo ou tá difícil? É melhor a gente ir ano a ano assim? Porque, sei lá, eu não tenho essa resposta, cara. Pra onde a gente tá indo? Eu não sei exatamente. Eu tenho indícios, né? Cara, eu tenho a impressão que o mais importante se mantém, que é a facilidade de comunicação. É o quanto que, independente de plataforma, independente de tamanho, independente de onde que vai estar, eu acho que mais do que em outros momentos em que a inovação era muito celebrada, eu acho que nós estamos caminhando para o fim da inovação enquanto cerne. Assim, Você acha isso, cara? Eu acho. No sentido de que assim, ó, as pessoas estão novidadeiras no meio, mas não no conteúdo. Tá. Quanto mais fácil e direto for, esse é o caminho, tá ligado? Mas você acha que isso é pra tudo? Você não acha que tem mercado pra quem... Eu acho que tem mercado para tudo. O que eu falo é do geral. Massa. Da massa. Da massa. Eu acho que nós estamos num momento, e isso vai aumentar cada vez mais, de nicho para qualquer coisa, para tudo. Sim. Né? E os nichos vão crescer cada vez E mais. vão crescer cada vez mais, então gigantesco. Só que quando a gente fala de massa e de tudo, eu acho que o que está sendo, na verdade, projetado e nascendo são maneiras cada vez mais novas de fazer o básico. Sim. Tá ligado? De fazer a coisa mais espartana possível. É que o chat GPT faz pra gente, né? Pois é. Exato. E aí eu acho que esse é o pulo do gato, é entender como que eu sou claro, direto, objetivo e ainda assim tenho alguma personalidade que me diferencia. Pra ser interessante, né? Mais interessante que o outro. Cara, isso é foda, velho. Eu acho que esse é o grande ponto, né? Eu tenho várias questões que são assim, eu sou muito fissurado em storytelling, né, cara? Minha especialidade é o que eu dediquei minha vida, minha carreira, né? A branded content, info, entretenimento, storytelling. E eu percebo que eu já sei o que vai engajar nas minhas redes sociais. Sim. Eu já sei. Então hoje eu acordei e postei um vídeo com a Chica, com a minha cachorra, ela dormiu comigo hoje, eu acordei, e ela é fofa, dorme de conchinha, assim, sabe? Então, eu sei que isso vai engajar. Mas se eu postar só a Chica, que história eu tô contando? Exato. Né? Então, o que eu tô comunicando para as pessoas sobre mim? Aí eu vou lá e vou colocar um conteúdo de comunicação que eu sei que muita gente não tá muito preocupada. Tem muita gente que vai querer ver a Chica. Sim. Mas se eu não colocar o conteúdo que eu sei que vai desempenhar mal, eu não tô contando história nenhuma. Então eu tenho essa importância de clímax e anticlímax, né? Total. De contar alguma história. Você acha que a galera tá se rendendo muito mais só ao que dá o clique e esquecendo de contar histórias? Eu acho que sim. E eu acho que toda a dinâmica, né, de... Cara, o que a gente mais vê é criador de conteúdo reclamando que o algoritmo não está entregando, que a timeline está uma merda, que diminuiu, que cortou e tal. E aí acha alguma coisa, investe naquilo e daí aquilo uma hora acaba. Não tem jeito. Né? Então eu acho que tem que ter um olhar muito cuidadoso com o que tu quer passar. E o resto... E a galera às vezes vai chegando mais devagar, mas vai chegar. Vai estar ali, vai construir, vai ter a comunidade, vai ter as pessoas, vai ter as marcas, vai ter todo mundo, mas tem que ter ali a verdade. É importante ter o tiro... Entendi, faz sentido. É importante ter o tiro mais certo, a Chica. A Chica. Mas tem que ter alguma coisa orbitando ali ao redor, porque senão... Então, vê se é isso assim, que você está falando. Te ouvindo, eu penso muito mais que a gente tem que... que hoje a galera, em linhas gerais, está se preocupando muito com a plataforma e adaptando o conteúdo à plataforma, mas na verdade a gente tem que inverter essa lógica. Pensar mais no conteúdo e fazer pequenas adaptações do conteúdo para desempenhar melhor nas plataformas. É mais ou menos isso? Eu acho que é. Acho que, pô, sei lá, entra no TikTok. O meu TikTok, a cada 10 vídeos, 8 são cortes de alguma coisa que está em outra rede. Sim. Né? Então isso já indica uma coisa que, porra, tem um conteúdo ali que é o central, que ele vai para outros lugares. Né? Não precisa estar naquela noia de, não, agora eu vou dançar com a minha cachorra, porque eu quero ser a próxima estrela do TikTok. Não, se quiser tudo bem, mas... É legítimo querer. Mas não precisa, tá ligado? Tem uma galera que pira de, pô, tem que estar em todas com uma maneira muito
particular daquele lugar, que acho que acaba não ficando em lugar nenhum. Mas é isso que faz também algumas plataformas serem reconhecidas por só uma coisa, né? O TikTok ficou durante... Agora tá bem menos assim, né? Mas durante muito tempo ficou reconhecida como... Ah, vai pro TikTok. Ah, por quê? Eu não sei fazer dancinha. Total. Porque alguém fez e todo mundo achou que esse era o caminho e que aquela era uma plataforma de dancinha. O próprio TikTok tem que falar, não, Exatamente. não somos necessariamente... É bem-vindo, mas não é isso, né? Porque foi isso que mudou o jogo, né? Foi a dancinha que fez o Instagram tentar pegar um pouquinho da dancinha também. E é muito mais, né? É um jeito de consumir conteúdo, seja lá o conteúdo que for. Porque então... a plataforma vai mudar sempre, né, cara? Sempre Vai. vão ter novas, né? Mas se o teu conteúdo, se você é fiel ao teu conteúdo, você divide ele, muda ele de acordo com a plataforma, mas o conteúdo é o mesmo, né? E acho que naturalmente, quem está há mais tempo na internet vai tendo que se adaptar não só pelo público ou pela plataforma, mas por si mesmo. Porque a gente vai se transformando ao longo da vida, né? As nossas verdades e as nossas opiniões e a nossa linguagem, ela vai evoluindo. Vai. Se o cara continua falando do mesmo jeito 10 anos, começa a ficar meio esquisito. Calma aí, tá né? ligado? Você então, não cresceu como pessoa, como ser humano, né? Mais nada. Exatamente. Então, porra, tu falou do Felipe Neto, que era o cara que 15 anos atrás estava falando que o Justin Bieber é um bocó, e agora, do que ele está falando agora? Né? Tem evoluções. Sim. E eu acho que ir trazendo coisas e respeitando esse momento também, o que tu quer ser, né? Deixar isso rolar, eu acho que é muito importante. Cara, Porta dos Fundos. Como é que foi? Porque eu fiquei muito surpreso quando eu descobri que você tinha ido pra lá. E você tinha ido com uma puta, você foi editor-chefe, né, cara? Foi. Você tinha uma função executiva. É. Eu falei, caralho, que loucura, é um negócio que jamais estaria no meu radar pra você, entendeu? Sim. Porque é essencialmente humor. Sim. É um humor provocador e tal, um projeto que eu acho foda demais, assim. Mas eu falei, caraca, o Chico. Tipo, qual era a ligação, a conexão que isso fez? O que você aprendeu com a experiência? Cara, eu entrei no UOL muito mais como um escritor de humor do que um crítico. Sim. Por isso que eu sempre falo que era um sim. conteúdo sobre TV, sobre entretenimento, sobre essas coisas. E aí, ao longo do tempo, essa percepção das pessoas foi mudando e o que eu escrevia no UOL foi mudando também no sentido de, não, vou botar mais análise, vou trazer outras coisas aqui. Mas eu sempre, nas coisas que eu fiz, assim, sempre fui muito ligado ao humor, não como humorista, mas como alguém que gosta e que acha legal estar envolvido com os caras. E, pô, no auge da pandemia, os caras me ligam e falam assim, nós estamos precisando aqui de um editor-chefe, que é basicamente fazer o meio de campo entre os donos, os redatores, a parte de publicidade e a parte de redes sociais. E aí eu tinha essas coisas todas. Tipo, eu conheci os caras. Esses skills todos. Eu trabalhei a vida inteira em agência e sempre tive envolvido com galera de roteiro e tal. E aí eu falei, me parece uma boa ideia. Vamos nessa. Faz sentido, né? E foi muito interessante, cara. Foi muito legal. Fiquei um ano no auge da pandemia, sem sair de um bunker que eu estava na minha casa, porque eu fui respeitador de distanciamento social. Eu fiquei um ano lá, foi no ano que o Porta não tinha sede, estava todo mundo de casa, foi um ano que todas as sketches praticamente eram gravadas remotamente, cada um na sua casa, ou com muito custo e com muito esforço, juntava uma galera, fazia 1 milhão de testes e gravava muito de vez em quando. Então, pô, foi uma experiência radical, foi muito legal. Em termos de negócio, imagino que você deva ter aprendido bastante coisa também, né? Muita coisa. Porra, tá na estrutura que o Porta ocupa dentro da Paramount, assim, é um negócio, né, da Viacom. É um negócio muito... Foi muito legal, assim. A gente fez muita coisa para o Brasil, mas também eu descobri quando eu estava lá já que tinha... eles têm uma unidade de negócio no México que está se expandindo para outros lugares, que é o Backdoor. Então foi legal pra caramba. Foi muito interessante. Eu era o cara do meio de campo. Tá. Camisa 10, né? Eu tinha que lidar com as expectativas e fazer girar ali desejos e vontades muito diferentes. Assim. Nossa, porque tinha o artístico, tinha o publicitário, tinha o corporativo
E tinha o público. Então era Ainda tem o público, né? Aquela coisa. Mas foi um barato, foi uma experiência muito boa. Que legal. Eu sou meio golpista, né? Então todo mundo que vem aqui eu sempre tento sugar coisas legais, né? Pra melhorar o que eu faço, assim. Então, onde eu tô errando e o que eu posso fazer de melhor? Porra, sei lá. Não sei. Não sei. O que eu... Olhando pra tudo isso que a gente falou, assim, cara. Eu quero a sua mentoria, cara, porque você deve cobrar caro por ela. É a oportunidade que eu tô tendo de fazer isso de graça, entendeu? Tá certo. Então, quando você olha isso aqui e fala, puta, cara... Aí não só o meu trabalho como comunicador e tal, mas quando você olha isso aqui, pô, vocês estão errando, cara. Tem que olhar mais pra alguma outra coisa e tal. Cara, quando tu me mostrou aqui a Albuquerque, assim, eu me lembrei muito da agência que eu fui sócio, que era 301. E eu acho que tem uma questão de timing que é perfeita, assim, porque eu acho que o que a gente tentou fazer em 2015 não fazia sentido para o mundo de 2015. E eu acho que agora é o momento certo e com a cabeça certa também, assim, de ser esse ponto de encontro, né, e de ter essa maleabilidade de poder atacar para diferentes frentes, sim, rápido e leve, que eu acho que é o grande desafio, assim, é poder entender onde é que estão as oportunidades e ir do jeito mais soft possível, sim, no sentido de, sabe, chega primeiro e constrói depois, assim, tá. Porque acho que uma das dificuldades e o que está ferrando hoje as grandes empresas é o fato delas serem grandes, né? Então, quando faz o caminho inverso, né, chega e cresce em vez de chegar grande, eu acho que é o pulo do gato, talvez. Mas aí você tem que naturalizar a cagada, né? Porque vai acontecer, né? Mas vai errar pra cacete, né? E precisa ser o... Vai corrigindo. É um modelo de negócio. Exato. Mas faz sentido, cara. Faz muito sentido. Pra gente finalizar, você que é o Twitter before it was cool. Nesse momento, um tweet pra viralizar, cara. O que você escreveria? O que você acha que é a mensagem... Você vai escrever e vai viralizar. O que você quer escrever nesse tweet, cara? Fudeu. Felipe Ciani. Não precisa estar nele. Felipe Ciani, próximo campeão da Fazenda. Caraca, eu não sei como reagir a esse tweet, tá ligado? Então deu certo. Mano, muito bom, velho. Obrigado. Senhoras e senhores, Chico Barney, o cara que eu conheci odiando e que hoje, porra, admiro pra cacete. Fique esperto, sempre não esquece de se inscrever no canal, manda mensagem pro Chico, bora trocar ideia, bora se comunicar, bora conversar, manda pros seus amigos e é isso, cara. Vamos evoluir, né? Vamos aprender coisa nova sempre. Valeu, até o próximo episódio. Um abraço.